Boa noite, meus amados, que a graça e a paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja com todos vós, amém? Estamos aqui nessa terça-feira abençoada por Deus, para mais um devocional bíblico, uma palavra de Deus ao seu coração. E nesta noite estaremos meditando na palavra de Deus, mas antes de nós meditarmos na palavra de Deus, eu quero convidar você para nós estarmos orando a Deus, colocando a nossa vida diante de Deus, colocando diante de Deus as nossas autoridades, o nosso país, as nossas famílias, a nossa cidade. Precisamos colocar diante de Deus a nossa vida também, e colocarmos assim para a glória do Senhor. Então vamos estar orando neste momento. Grandioso e eterno Deus, louvado, exaltado seja o teu nome. Ó Pai, muito obrigado, Senhor, por esta noite que o Senhor está nos dando aqui na Tua presença. Obrigado, Senhor, por mais esta rica oportunidade de um dia de vida, Senhor, quando podemos desfrutar das bênçãos, dos cuidados do Senhor, das infinitas misericórdias do Senhor sobre as nossas vidas. Senhor, nós viemos à Tua presença nesta noite, pedir ao Senhor que abençoe, ó Pai, a nossa nação, abençoe os nossos governantes, ó Pai, dê sabedoria, dê entendimento. Ó Pai querido, tome em Tuas mãos a nossa nação, Senhor. Cuide da nossa nação, ó Pai, dos povos, Senhor. Senhor, nós colocamos em Tuas mãos todos os governantes, sejam eles municipais, estaduais, nacionais, mundiais, ó Pai. Que estes homens e mulheres estejam sempre temor ao Senhor. Pai, nós Te louvamos nesta noite por estarmos aqui e por cada vida, Senhor, que está participando conosco. Que cada pessoa, Senhor, possa receber a Tua palavra nesta noite e que cada coração seja terra fértil, aonde a semente possa germinar e produzir muitos frutos. Ó Pai, abençoe o Teu servo irmão Thales, juntamente com a sua família, Senhor, que tem estado aqui cuidando da parte da transmissão, Senhor. Sê com a nossa vida e nos use como instrumento nas Tuas mãos. É o que pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nesta noite estaremos meditando na palavra de Deus, lá no Salmo, capítulo 20, versículos de 1 ao 9. Estaremos meditando no tema Confie sempre em Deus. Vamos proceder, então, assim com a leitura da palavra de Deus, que diz: O Senhor te ouça no dia da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja. Envie-te socorro do seu santuário e te sustenha de Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme o desejo do teu coração e cumpra todo o teu desígnio. Nós nos alegraremos pela tua salvação e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Satisfaça o Senhor todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele responderá lá do seu santo céu, com a força salvadora da sua destra. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos erguemos e ficamos de pé. Salva-nos, Senhor, e ouça-nos, ó Rei, quando clamarmos. Glória a Deus, louvado seja o nosso Deus pela sua palavra. Meus amados, como tema desta mensagem, confie sempre em Deus. Entendemos que a nossa confiança, ela precisa estar em todo o tempo em Deus, independente dos momentos em que vivenciamos, sejam eles momentos adversos ou momentos bons, sejam eles momentos tranquilos ou momentos remotos. A nossa vida precisa estar sempre confiando em Deus. E nós vemos na vida do salmista Davi, a experiência que aquele homem teve com Deus. Davi, ele foi um homem escolhido por Deus para ser rei de Israel. Mas mesmo antes de Davi ser ungido como rei de Israel, Davi foi um homem que amava a Deus. Davi foi um homem que ele compunha cânticos de louvor e adoração a Deus.
Davi era um homem que tinha uma intimidade com Deus. Lá nos campos, pastoreando as ovelhas do seu pai, Davi ali tocava cânticos de louvor, compunha cânticos ao Senhor. Então Davi era uma pessoa que amava a Deus, um homem que aprendeu a confiar em Deus, um homem que passou a ter uma intimidade com Deus. E nós vamos ver que quando Davi, então, ele é escolhido e é ungido por Deus para ser rei de Israel, nós vamos ver que na sua caminhada, na sua trajetória, nas lutas que ele teve, e de todas saindo vencedor, porque ele sempre confiou em Deus. Porque ele sabia sempre que Deus estava no controle e que assim como as adversidades vinham, mas que Deus também daria o livramento. E a gente vai vendo isso na vida de Davi, nas passagens bíblicas que falam sobre a sua trajetória, como também está registrado na palavra do Senhor. E a gente pode ver nos salmos, que na maioria são de sua autoria, a gente vai vendo a intimidade que ele tem com Deus, a confiança que ele tem com Deus, o seu quebrantar com Deus, a sua vida com Deus. E, meus amados, isso é muito importante. Nós também precisamos, a cada dia, desenvolvermos uma intimidade com Deus, uma vida com Deus, e tendo assim uma confiança no Senhor, confiando no Senhor. Sabendo que Davi foi bem-sucedido porque ele confiou em Deus. Né? Um homem que confiou em Deus. Um homem que em todos os seus momentos ele passou ali firme no Senhor. Não arredou o pé, não se distanciou, não procurou outros meios, mas sim agarrou nas palavras de Deus, nas promessas de Deus, nos estatutos, nas ordens de Deus, e seguiu ao Senhor. Meus amados, o que me chama bastante atenção também é que nos finais da vida de Davi, quando ele então chama o seu sucessor, que é seu filho, Salomão, e Davi então ali já no seu leito de cama, já sem muitas forças, ele dá para o seu filho, que iria suceder no trono, conselhos. E o conselho que Davi deu para Salomão, uns conselhos assim que nos chamam muita atenção. Porque, meus amados, naquele momento, um pai, né, um rei com toda a experiência e tempos vividos ali conduzindo aquela nação, quantas coisas ele poderia falar para o seu filho. Como, por exemplo, coloca pessoas do seu lado que não vão te trair, vão te ajudar. Faça aliança com eles, com aqueles povos. E tantos outros que ele poderia dar, mas ele deu o melhor conselho para o seu filho. E o conselho de Davi para o seu filho, Salomão, é que ele andasse nos caminhos do Senhor. Que ele obedecesse os estatutos, as ordenanças, as leis do Senhor. Que ele não fugisse, não se desviasse dos caminhos do Senhor. E que assim também procedesse conduzindo toda a nação. Porque fazendo isso, Deus iria prosperá-lo, Deus iria abençoá-lo, Deus iria ser com ele. Ou seja, que Salomão honrasse a Deus em toda a sua vida, como ele fez. Todos nós sabemos, e está registrado na palavra de Deus, que Davi teve as suas dificuldades no seu reinado. Teve os seus momentos assim, as suas falhas. Mas o que nos chama a atenção, meus irmãos, e o que a palavra de Deus leva a citar, né, várias vezes, que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porque ele era voltado para Deus, ele amava Deus, ele temia Deus, e quando houve as suas fraquezas, as suas dificuldades, ele se voltou para Deus, arcou com as suas consequências, mas nunca abandonou Deus, sempre exaltou e glorificou a Deus, nunca fez aliança com outros povos, nunca levou o seu povo a caminhar outros costumes dentro de Israel que não fosse adorar a Deus. E é por isso que a gente vai ver que o reinado de Davi foi um reinado abençoado. Né? O reinado de Davi foi um reinado mais extenso, glorioso, poderoso, né? Onde se tornou grande rico e se tornou também poderoso no grande exército bélico que ele tinha. A história diz que os povos, só de ouvir falar em Israel, eles temiam, porque Israel se tornou uma nação poderosa. Por quê? Porque lá
havia um homem que temia e amava Deus. E por causa daquele homem, Deus abençoou toda aquela nação. Meus amados, nós aprendemos aqui que quando uma pessoa honra a Deus, quando uma pessoa ama a Deus, por causa daquela pessoa, Deus abençoa aquela família, Deus abençoa aquela cidade, Deus abençoa aquela nação. Porque Deus honra e através daquela vida, muitos são abençoados. Por isso vale a pena confiar em Deus. Mas, meus amados, a gente percebe, e aqui na palavra que o salmista vai estar trazendo para nós, que existem muitas pessoas que colocam a sua confiança não em Deus. Existem pessoas que colocam a sua confiança, por exemplo, no desenvolvimento científico, na medicina. A medicina é uma bênção. É algo que tem salvado muitas vidas. Homens e mulheres têm sido instrumentos de Deus para abençoar muitas pessoas, não é verdade? Mas nós sabemos que há momentos em que a medicina não pode resolver a situação. Só Deus pode. Então a nossa confiança precisa estar em Deus. Há pessoas que colocam a confiança em si mesmo ou em si próprio, e olhando para a sua capacidade, para a sua inteligência. Mas nós entendemos, meus amados, que nós somos limitados. E há momentos que não temos capacidade ou inteligência para fazer o que temos que fazer. Só Deus para nos ajudar. Então devemos confiar em Deus e não em nós. Quantas pessoas colocam as suas confianças nos governantes, esperançosos, que eles vão resolver as situações todas. Nós sabemos que temos que orar por eles, que são homens e mulheres que Deus constituiu e que através deles Deus pode abençoar muito as nações, os estados, os municípios, mas a nossa confiança tem que estar em Deus, porque é Deus que vai dar sabedoria e dar entendimento para que eles possam fazer uma boa administração. Há muitas pessoas que caminham com Deus, mas no fundo a sua confiança não está em Deus. E assim estava o povo de Israel. O povo de Israel fazia as festas tradicionais, o povo de Israel ali se buscava a Deus, mas o coração estava distante de Deus. O povo sabia que era o povo de Deus, mas a confiança deles não estava totalmente em Deus. Estavam realmente caminhando na direção contrária do Senhor. E junto e no seio de Israel haviam homens também ali, chamados profetas, levantados, com mensagens voltadas para si mesmo, elevando o ego do povo, levando o povo em profecias erradas, levando o povo a caminhar distante de Deus, como muitas vezes vemos nos dias de hoje também. Então nós vemos que a sua confiança não estava em Deus, em si, no carro, cavalos que representavam o seu poder, como diz aqui o versículo 7, olha o que ele vai dizer: uns confiam em carro e outros em cavalos. Ou seja, no reinado de Davi havia um exército muito poderoso, muito temido. Então muitas pessoas, nós estamos tranquilos, nós estamos sossegados porque nós não vamos ser invadidos, nós não vamos ser vencidos por nenhum inimigo, porque nós temos um exército poderoso. Então ele está dizendo que uns confiam em carros e outros em cavalos. Mas ele vai dizer, mas nós faremos menção no nome do Senhor nosso Deus. Ou seja, a nossa confiança está em Deus. Porque somente Ele está no controle de todas as coisas. Ou seja, o povo de Israel havia esquecido do que Deus havia feito por eles, do que Deus era para eles. Meu amado, nesta noite, nós não podemos esquecer do que Deus é para mim e para você. Volte e olhe para você, de onde você veio? Quem cuida de você? Quem sustenta você? Quem te dá força? Quem te dá saúde? Quem te coloca de pé? Quem dá o oxigênio? Quem te dá sabedoria? Quem te dá inteligência? Nós sabemos que é Deus que faz isso, porque Ele controla o universo. Tudo está nas mãos dEle. Então, meus amados, não podemos esquecer que há um Deus no controle de todas as coisas e que a nossa vida, nós só vivemos porque Ele nos criou, Ele nos fez. E sem Deus nós não podemos viver. O maior erro do homem é quando o homem
volta para si e se esquece de Deus e começa a colocar a sua confiança no dinheiro, no sucesso, na fama, ou em si mesmo, ou em tantas outras coisas, e não em Deus. Então nós vemos aqui com o salmista que nós precisamos colocar a nossa confiança em Deus, a nossa vida em Deus. Porque há um Deus que realmente nos ama. E por amor a nós, Ele entregou o seu único filho, que está registrado em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele fez isso porque esse Deus, que é Criador dos céus e da terra, Ele se preocupa comigo, se preocupa com você. E Ele quer cuidar de cada um de nós. Mas Ele quer que nós o reconheçamos, Ele sendo o nosso Deus, o nosso Salvador, e que nós colocamos a nossa confiança e depositamos a nossa vida em suas mãos. Havia um certo garoto que estava viajando de avião, e aquele garoto então estava ali sentado naquela poltrona, e ali estavam muitos passageiros também, fazendo aquela viagem, e aquele garoto estava ali ouvindo música, tranquilo, confortavelmente, e de repente aquele avião passou por uma turbulência, e os passageiros que estavam naquele avião ficaram todos assustados, muito preocupados. Mas interessante que aquele garoto, tranquilamente, ouvindo o som, ali tranquilo na sua poltrona, não se assustou, não ficou tranquilo. Quando passou a turbulência, aqueles passageiros que estavam próximos àquele garoto, eles não aguentaram e perguntaram para aquele garoto: mas por que todos nós aqui ficamos desesperados, achamos que o avião ia cair, e você ficou aí tranquilo como se nada tivesse acontecendo? Aquele garoto, virando para aqueles passageiros, disse: olha, aquele que está no comando desse avião, aquele que está pilotando esse avião é meu pai. Então, se meu pai está lá, eu estou tranquilo. Meu amado, quem está no controle é Deus. Quem está no controle do universo é Deus. As adversidades vêm, a pandemia vem, o coronavírus vem, tantas outras coisas vêm. Nós precisamos continuar confiando em Deus. Ele é poderoso para nos guardar, nos proteger, nos livrar de todo o mal. Então devemos confiar em Deus. Mas não confiar em Deus só nos momentos adversos. Porque nos momentos adversos, as pessoas então passam a confiar em Deus, a buscar em Deus. Mas às vezes nos momentos bons da vida, nos momentos tranquilos da vida, as pessoas esquecem de Deus, se distanciam de Deus, acham que não precisa mais de Deus. Nós devemos confiar em Deus em todo o tempo da nossa vida, independente das situações que possamos estar vivendo. Devemos honrar a Deus, que quando nós honramos a Deus, Deus também honra os seus. E então diz assim lá no versículo 7, uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos erguemos e ficamos de pé. Meus amados, essa deve ser a nossa postura diante de Deus. Devemos confiar sempre no Senhor, dependente do momento em que possamos estar vivendo. Porque não podemos esquecer da promessa que está lá na palavra do Senhor. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E para terminar esta reflexão nesta noite, eu quero lembrar a você de quando Jesus estava ali, dormindo na polpa daquele barco, depois de um dia cansativo. Ele estava ali dormindo, tranquilo, e ali de repente aquele barco assoprado por ventos, parecia que o barco ia arrebentar, enchendo de água. Os discípulos foram lá e acordaram: mestre, o Senhor não se dá de que nós estamos perecendo aqui? E a Bíblia diz que ele então, se despertando ali daquele sono, ele então disse: acalma-te, mar, acalma-te, vento, e houve uma bonança. E depois, virando para os seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Jesus estava querendo dizer para eles o seguinte: eu não estou aqui com vocês? Eu não estou com vocês dentro desse barco? Então não precisam ter medo. A tempestade vem, as adversidades vêm, as lutas vêm, mas no Senhor, meu amado, nós somos mais do que vencedor. Então, meu querido, continue confiando no Senhor. Continue depositando a sua vida no Senhor. Continue caminhando com o Senhor. Continue honrando ao Senhor, exaltando ao Senhor.
porque com certeza Ele continuará cuidando de você, da sua família e de cada um de nós. Amém? Eu quero convidar a você para nós orarmos nesta noite. Possamos colocar diante de Deus com confiança, crendo, né? E sabendo que Deus tem feito coisas grandes, maravilhosas, e outras maiores ainda Ele fará. Amém? Grandioso e amantíssimo Deus, Pai, muito obrigado por esta palavra, Senhor, que o Senhor nos permitiste nesta noite compartilhar. Porque certamente esta palavra falou muito ao meu coração na tarde de hoje. E tenho certeza que falará também a muitos corações nesta noite. Assim como o salmista, Senhor, cada um de nós possamos a cada dia confiarmos no Senhor, que tem cuidado de cada um de nós. Mas que seja uma confiança em todo o tempo, independente do momento em que estivermos passando. Sabendo que o Senhor é o nosso Deus. Sabendo que nós somos dependentes do Senhor. E sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Sabendo que o Senhor tem poder nos céus e na terra. E tudo está no controle do Senhor. E assim também as nossas vidas estão nas mãos do Senhor. Pedimos ao Pai que o Senhor venha nos guardar, nos proteger, nos livrar de todo mal. Sabemos que estamos vivendo um momento de adversidade. Mas nós sabemos que o Senhor, que é o nosso Deus, é muito maior e muito mais poderoso do que qualquer problema e adversidade que possa vir sobre nós. Ó Pai, muito obrigado, Senhor, que assim o Senhor abençoe cada vida, cada família, Senhor, que está nos ouvindo esta noite. Ó Pai, que esta palavra vai de encontro a cada vida, Senhor. E se há vida distante do Senhor, que possa voltar para o Senhor. Ó Deus, conforte, console, ampare, sustenta, Senhor. Tome em tuas mãos. Dê-nos uma noite na tua presença, guardados, protegidos, guiados, direcionados pelo poder do Senhor. Esta oração que fazemos agradecido no nome santo e precioso de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém e amém. Meus amados, chegamos mais ao final desse devocional bíblico. Lembrando a você que se você não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. Ative o sininho para você receber as notificações, tá? Compartilhe, é muito importante você compartilhar, que outras pessoas possam também receber uma porção da palavra de Deus. E dê o seu like aí, tá bom? E o mais, acompanhe nós aí todos os dias, às 7h30, tem uma palavra de Deus para o seu coração. Deus te abençoe.